Antes de seguirmos, é importante alertar. Este conteúdo exige cautela e discernimento por parte do espectador. O que será exposto é baseado no testemunho oficial do Tribunal Federal, no julgamento de Sean Diddy Combs, conforme relatado pelo respeitado Inner City Press. Ninguém esperava por ele. A sala estava tensa, todos os olhos focados na próxima testemunha, até que as portas dos fundos se abriram e entrou Will Smith. Suspiros ecoaram. Até o juiz congelou. Nenhum anúncio, nenhuma declaração pré-escrita, apenas Will avançando por conta própria. Até aquele momento, ele havia permanecido em silêncio enquanto seu nome circulava em manchetes, vazamentos judiciais e gravações audíveis sussurradas, consideradas perturbadoras demais para serem divulgadas. Mas algo havia mudado. Talvez fossem os rumores, talvez a traição de pessoas que ele já confiara, talvez ouvir aquela fita reproduzida a portas fechadas. Seja o que fosse, Will estava cansado de se esconder. Ele não estava no banco das testemunhas como celebridade. Estava ali como um homem que vira demais e falara de menos. E quando começou a falar, o tribunal não estava preparado para o que ouviria. Porque o que Will revelou sobre Diddy, as festas, a manipulação e o medo, não era apenas explosivo, era um aviso. Tudo começou como qualquer outro dia do julgamento de Diddy. A sala zumbia com conversas baixas, a imprensa agachada em suas fileiras designadas e advogados sussurrando estratégias enquanto aguardavam a próxima testemunha programada. Mas quando as portas laterais se abriram e Will Smith entrou no tribunal sozinho, sem comitiva, sem equipe jurídica, sem anúncio, o ambiente mudou. Dava para ouvir um alfinete cair. Alguns pensaram que fosse um erro, outros uma encenação. Mas a maneira como Will caminhava, lento, focado, com aquele estoicismo de um maluco no pedaço, derretendo em algo mais cru, deixou claro que isso era real. O juiz levantou uma sobrancelha. E Diddy, que estava relaxando arrogantemente à mesa da defesa, subitamente pareceu tenso. Will foi direto ao banco das testemunhas. Sem contato visual com ninguém, nem mesmo um olhar para Diddy. Não fui convidado a vir aqui hoje, Will começou. Eu pedi para falar. O juiz permitiu. E a partir daquele momento todo o julgamento mudou. Porque o que Will Smith estava prestes a dizer não fazia parte de nenhuma narrativa da mídia. Não era um vazamento das redes sociais. Era algo que o assombrava há anos. Algo que começou em uma festa sobre a qual ninguém deveria falar. Guardei muito dentro de mim por muito tempo, ele disse. Eu ri em tapetes vermelhos, ganhei prêmios, fiz filmes sobre honra e força, mas nada disso pode esconder o que vi, o que vivi e quem fez isso acontecer. Ele virou levemente para Diddy. Foi você. Will Smith contou ao tribunal que tudo começou. Como muitas histórias de Hollywood, com um convite. Veio através de um contato em comum, alguém com quem já havia trabalhado. Do jeito que colocaram, seria uma celebração. Aniversário do Diddy. Nada selvagem, só música, networking, um lugar onde as estrelas poderiam relaxar. Já estive em coisas assim antes, então não questionei. Mas no momento em que Will chegou, soube que algo estava errado. Era uma mansão. Enorme nas colinas, SUVs pretos na frente, segurança por toda parte. No segundo em que entrei, meu telefone foi tirado. Esse deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Disseram que era por privacidade, sabe? Para proteger os convidados. Mas parecia outra coisa. Como se não quisessem que nada vazasse. Ele foi conduzido para dentro. As luzes estavam baixas, a música suave e estranha. Ambiente, rítmica, quase hipnótica. Não havia câmeras visíveis, mas havia espelhos por toda parte. Parecia que alguém estava sempre assistindo. Will disse que depois de algumas bebidas e conversas casuais, Diddy se aproximou dele diretamente. Ele disse algo como, agora você faz parte da família, e sorriu. Aquele sorriso não era calor, era posse.
Will contou que seguiu Didi para um quarto nos fundos, pensando que iriam conversar sobre negócios. Em vez disso, o que viu o abalou profundamente. Havia pessoas performando, homens, mulheres, alguns que reconheci do cinema e da música, alguns pareciam jovens, jovens demais. Havia outros assistindo, como se fosse entretenimento. E Didi, ele estava rindo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu não sabia como sair. E esse era o ponto. Uma vez que você está dentro, Will continuou, sua voz firme, mas vazia. Alguns dias depois da festa, recebi uma ligação, número bloqueado. A voz só disse, espero que você tenha se divertido, Fresh Prince. Então, desligaram. Ele pensou que fosse apenas uma brincadeira estranha, até que um envelope chegou em seu escritório, sem identificação. Dentro, um pendrive. Quase não. Olhei, mas olhei. Era uma filmagem daquela noite. Eu sentado em um sofá, claramente alterado. Não me lembro de estar daquele jeito, mas lá estava eu, rindo de algo que nem conseguia lembrar. Havia uma voz por trás da câmera. A voz do Didi dizendo, é assim que os quebramos. Will testemunhou que o medo que sentiu naquele momento era diferente de tudo que já experimentara. Percebi que não fui convidado para aquela festa. Fui iniciado. Foi quando a manipulação começou. Recebia convites para mais festas. Eu recusava. Então, de repente, papéis em filmes com os quais estava em negociação desapareciam. Pessoas com quem trabalhei por anos paravam de ligar. Rumores começavam online. Que eu era gay, que era instável, que traía. Eu sabia o que era. Era pressão. Didi não precisava dizer. Ele só deixava claro que o silêncio era o preço da paz. E assim por anos, Will não disse nada. Sorriu em entrevistas, ignorou rumores, focou no trabalho. Mas toda vez que via uma notícia sobre alguém falando, Cassie, Don, até o nome do Meek Mill sendo arrastado para isso, eu pensava, se eles estão falando, por que ainda estou calado? Ele olhou ao redor do tribunal. Didi não só arruinou carreiras, ele fez as pessoas terem medo de dizer a verdade. Isso, Will disse, foi o que finalmente o trouxe ao tribunal. Will fez uma pausa, olhou para o júri e se inclinou para o microfone. Não era só um vídeo, era a coleira. A partir daquele momento, tudo o que ele fazia parecia ter cordas amarradas. Ele explicou que ligações chegavam através de seu agente. Convites para eventos, reuniões, projetos. Quando ele dizia não, as coisas mudavam nos bastidores. Eu recusava um evento do Didi e na semana seguinte descobria que um projeto aprovado de repente não estava mais aprovado. Isso não aconteceu uma ou duas vezes. Virou um padrão. Didi não precisava ameaçar as pessoas. Ele tinha sistemas que faziam isso por ele. Pessoas de RP, blogueiros, produtores. Ele sabia para quem ligar. Sabia como fazer problemas aparecerem do nada e oportunidades desaparecerem tão rápido. Will testemunhou sobre um caso específico em 2013, quando estava alinhado para uma grande campanha internacional com uma marca de luxo. Estávamos em negociações finais. Eu já tinha até feito o primeiro book, então, do nada, me cortaram. Nunca recebi uma explicação. Mas 2 semanas depois, fui convidado para outro evento no Didi. Quando recusei de novo, as ligações começaram. Blogs de fofoca, postando histórias sobre mim com detalhes estranhamente específicos. Coisas que só alguém com acesso poderia ter plantado. Era guerra psicológica. Você começa a se sentir louco, paranoico. Mas então você vê os padrões, as punições. Percebe que não está imaginando. Está sendo encurralado. Will disse ao tribunal que sabia de outras celebridades passando por coisas parecidas. Alguns estão sentados em silêncio agora. Alguns têm contratos que não os deixam falar. Alguns têm medo de serem expostos da mesma forma. Então ele virou para Didi e disse simplesmente, você não só colecionou pessoas, você as controlou.
e todos entenderam perfeitamente o que ele quis dizer. Will não parou na manipulação. Ele explicou como o controle de Didi não se limitava a artistas, se estendia por toda a fundação de Hollywood. Você não podia pisar em um palco importante sem esbarrar em alguém que ele ajudou a colocar lá. Will disse que certa vez, em um evento beneficente em 2016, viu figuras poderosas da música, cinema, política e tecnologia nos bastidores, agradecendo a Puff como se ele fosse a cola que mantinha tudo unido. Viu um executivo de uma plataforma de streaming entregar a ele um pendrive e sussurrar: "Só você tem o corte final." Will não disse o que havia no pendrive, mas afirmou que aquilo confirmou seu medo. Didi não estava só fazendo networking. Ele era o guardião. Ele descreveu momentos em que viu outros atores, rappers e figuras públicas agirem de forma estranhamente submissa perto de Didi, como se tentassem permanecer em sua boa graça, rindo demais, cedendo a ele em toda a conversa. Percebi que muitas pessoas não eram suas amigas, eram suas sobreviventes. Will testemunhou que um dos motivos para ficar calado tanto tempo foi pensar que falar o tornaria um pária permanentemente. Mas então percebi que já estava sendo excluído quietamente. Nenhuma lista negra oficial, só sussurros, dúvidas e portas se fechando. Ele disse que a única razão para ainda ser relevante era seu público. Essa é a parte que Puff não controla. O povo. Com o tempo, Will começou a ver as coisas de forma diferente. Revisitou filmagens antigas, fotos de eventos, after parties, coletivas de imprensa, percebendo como a influência de Didi pairou nos bastidores. Ele estava sempre lá, se não pessoalmente, em poder. E então Will disse: "Veio o momento que mudou tudo." Sua voz baixou, mais grave. Fiquei em silêncio por 20 anos. Me convenci de que não estava acontecendo, ou que não estava acontecendo comigo. Mas então os áudios começaram a surgir. A primeira vez que ouviu falar de fitas secretas sendo reproduzidas no tribunal, ele não acreditou. Até que recebi uma ligação. Não da acusação, não de um jornalista, de alguém que eu confiava. Disseram: "Will, você está em uma dessas fitas, tocaram ontem. As pessoas estão falando." Ele descreveu a sensação de que o chão sumira sob seus pés. Eu nem sabia que uma fita assim existia, mas quando aceitei que podia ser real, tudo começou a fazer sentido. Will disse que passou a noite toda revirando memórias. A festa, o apagão, o envelope, os números bloqueados. Era tudo um sistema. E eu era uma das vítimas. O ponto de ruptura não foi o medo, foi a humilhação. Percebi que, se não falasse agora, meu silêncio se tornaria meu legado. E não podia viver com isso. Meus filhos vão ver essas manchetes. Meus netos podem vê-las. Eu tinha que falar. Ligou para a equipe de acusação pessoalmente. Disse a eles: "Estou pronto. O que precisarem, quaisquer perguntas, eu respondo." Olhou para o júri. "Não fui só coagido, fui manipulado, filmado e usado." Então olhou para Didi de novo, desta vez com um tom mais afiado. "E você sabia exatamente o que estava fazendo." Will fechou os olhos por um momento antes de continuar, como se preparasse para reviver algo que lutou para esquecer. Quando a acusação perguntou se queria ouvir o áudio, ele hesitou. Mas sabia que tinha que ouvir. Tocaram a portas fechadas, nenhuma imprensa, nenhum júri, só o juiz, os advogados e eu. Ouvi minha própria risada. Will disse devagar. Era vazia, não era real. Eu parecia bêbado, não drogado. Descreveu o fundo do áudio. Música lenta, vozes baixas, ocasionais vivas ou gritos. Então ouvi Didi, claro como o dia, dizendo algo como: "É assim que os iniciamos." E então ouviram meu nome. Estavam dizendo meu nome enquanto faziam coisas que nem quero repetir. Não era só humilhante, era aterrorizante. Há uma diferença entre ser envergonhado e ser despojado de sua humanidade. Aquela fita tirou algo de mim
A voz de Will quebrou pela primeira vez. Ele olhou para baixo, se recompondo, então continuou. Eu nunca concordei em ser gravado. Nunca aceitei fazer parte daquilo. Mas Didi gravou, guardou. Talvez para usar, talvez só para ter. Explicou que, por anos, não entendia por que sentia ansiedade súbita quando certos nomes eram mencionados, porque tinha ataques de pânico durante entrevistas simples. Agora sei que era porque não estava louco. Estava me lembrando de algo que não queria lembrar. Dizer que ouvir o áudio o forçou a confrontar tudo. A manipulação, o aliciamento, a traição de pessoas que ficaram paradas e assistiram. E o que mais o abalou, ele disse: não foi o que ouvi, foi o que não lembrava. Olhou para o júri. Se você quer saber o quão poderoso Didi é, pergunte a si mesmo como alguém como eu pôde ser silenciado por 20 anos sem nem perceber. Quando o testemunho de Will chegou à mídia, era tarde demais para Hollywood controlar os danos. Os clipes do tribunal viralizaram antes que o PR pudesse se reorganizar. Hashtags explodiram. Cagney Will fala, fita Freakoff, arquivo Didi. E pela primeira vez, o público viu Will não como uma celebridade polida, mas como um sobrevivente. Eu sabia que quando falasse as coisas ficariam feias, Will disse. Mas não sabia quão rápido. Contou como, em 24 horas após testemunhar, perdeu 2 contratos de endorsements pendentes. Um estúdio parou a promoção de um filme que ele já tinha gravado. Mas não importava, porque eu já tinha perdido algo mais valioso anos atrás, minha voz. As ligações começaram a chegar. Algumas discretas, textos de atores, produtores, até diretores. Alguns agradecendo, outros alertando. Um disse: você não sabe contra quem acabou de declarar guerra. Outro: você se tornou radioativo. Will mencionou alguns nomes sem detalhes, citando razões legais, mas acenou quando a acusação perguntou sobre pessoas como Kevin Hart, Meek Mill e Lucian Grange. Isso não é só um problema do Didi. É uma indústria construída sobre silêncio. E todos estiveram negociando com essa moeda. Também disse acreditar que outros tinham coisas contra ele. Sei que depois disso, mais filmes podem vazar. Vão tentar me pintar como instável, quebrado. Podem tentar. Não estou aqui para me proteger mais. Estou aqui para proteger a verdade. Disse ao tribunal que esperava retaliação, negações, que a equipe jurídica de Didi diria que ele inventou tudo. Dirão que estou amargurado, que estou encobrindo algo. Mas eu pergunto, se estou mentindo, por que esperei tanto? Por que agora, quando tenho mais a perder do que nunca? Terminou essa parte do testemunho com uma frase que silenciou a sala. Às vezes a verdade chega tarde, mas ainda atinge como um trovão. Para sua declaração final, o juiz permitiu que o Will falasse diretamente a Didi. Ele se levantou da cadeira, de testemunha, andou alguns passos e olhou nos olhos dele. Você construiu um império sobre manipulação, começou. Chamou de sucesso, chamou de cultura, chamou de amor. Mas tudo que você construiu foi medo. Didi não respondeu. Sentou, imóvel, seu advogado sussurrando em seu ouvido. Will não piscou. Eu vi o que você fez com aquelas garotas. Vi o que você fez comigo. Ouvi o que disse sobre mim quando achou que eu não escutava. Você quebrou pessoas por esporte. Então, Will tirou algo do bolso. Uma foto antiga. Este era eu em 2004. Logo antes da primeira festa. Esse é o homem que eu costumava ser. Segurou-a para o tribunal. Faz anos que não o vejo. Virou-se para o júri. Se você acha que isso é só sobre Cassie, ou sobre mim, ou uma noite em uma mansão, você não está vendo o quadro completo. Isso é sobre uma rede de poder projetada para silenciar a verdade. E se não a destruirmos, vai continuar. Então encarou Didi uma última vez. Você já disse que ninguém faz festas como Didi. Bem, ninguém mente como você também. Will voltou para o banco, pegou suas coisas e saiu do tribunal sem olhar para trás. E Didi,
Sentou-se pálido, imóvel, os dedos tremendo, porque pela primeira vez em décadas não era ele quem controlava a sala. Quando Will Smith saiu do banco, das testemunhas, não parecia um homem que tinha vencido. Parecia alguém que finalmente parara de correr. O tribunal ainda estava tenso, quase sem saber como respirar de novo. Até o juiz parecia abalado. Alguns jurados tinham lágrimas nos olhos. E Didi, pela primeira vez em todo o julgamento, parecia não ter mais nada a dizer. Will não falou com a imprensa ao sair. Não acenou, não posou. Caminhou para fora do tribunal com a cabeça erguida, mas seus ombros carregavam o peso de 20 anos de trauma. Quando perguntado depois por repórteres se sentia aliviado, ele supostamente respondeu: alívio não é a palavra. Está apenas terminado. Mas fora do tribunal, o mundo só começava a reagir. Hollywood entrou em pânico silencioso. Executivos cancelaram reuniões. Agências pausaram contratos. Diretores e produtores que um dia celebraram Will Smith, de repente viram seus telefones tocando com perguntas. As mesmas pessoas que diziam "ele é família", agora emitiam comunicados genéricos sobre profunda preocupação e compromisso com a verdade. Nos bastidores, equipes de crise foram ativadas. Empresas de RP enviaram memorandos internos, pedindo que clientes se distanciassem publicamente de qualquer associação passada com o Sr. Combs. Enquanto muitos tentavam fingir surpresa, a internet já fazia o que faz de melhor, trazendo a tona os recibos, clipes antigos de Didi esbarrando em nomes importantes. Festas, onde todos pareciam desconfortáveis demais para estarem só se divertindo. Entrevistas, onde convidados dançavam em volta de perguntas incômodas. Filmagens de Will, anos atrás, visivelmente recuando quando o nome de Didi era mencionado. E, mais dolorosamente, dezenas de clipes da era Um Maluco no Pedaço, onde fãs agora dizem que Will parecia sorrir através de algo. Os fãs não estavam só chocados, estavam furiosos. Furiosos que alguém como Will teve que carregar isso sozinho. Furiosos que por anos os sussurros foram chamados de conspiração. Furiosos que o sistema ficou em silêncio por tanto tempo. Mas Will não se escondeu. No dia seguinte ao seu testemunho, postou uma única mensagem online. Uma foto em preto e branco de si mesmo como um jovem ator em 1993, em um set de filmagem, sorrindo para o sol. A legenda dizia: ele não sabia o que estava por vir, mas sobreviveu. Tenho orgulho dele. Sem hashtags, sem menções, só isso. A resposta foi instantânea. Milhões de compartilhamentos, dezenas de milhares de comentários, celebridades, ativistas e pessoas comuns agradecendo por sua coragem. Mais que tudo, sobreviventes de abuso, especialmente homens, inundaram o post com suas próprias confissões. Você nos deu voz, escreveu um. Se o Will pode falar, nós também podemos. Enquanto isso, de volta ao tribunal, a equipe de Didi se agitava. Rumores circulavam sobre mais intimação saindo, não só para músicos e assistentes, mas para executivos de gravadoras, empresas de distribuição, até conglomerados de mídia. O que o testemunho de Will fez não foi só pessoal. Rachou a barragem. E agora a enchente vinha. Sussurros diziam que existiam mais fitas, não só áudios, mas filmagens, algumas com outras figuras públicas. O tribunal as selou por hora, mas, segundo insiders, se alguma vazasse, colocaria a indústria de cabeça para baixo. E Will? Ele não voltou ao trabalho logo. Recusou entrevistas, cancelou aparições, mas não estava se escondendo. Insiders dizem que ele passou tempo com seus filhos, focando em reconstruir o que importa. Ele está se curando, um amigo disse anonimamente. O Variety, pela primeira vez em anos, ele não está fingindo. Antes de o tribunal encerrar naquele dia, o juiz fez uma declaração que pegou até a mídia de surpresa. O que ouvimos hoje não foi só um testemunho.
Foi um acerto de contas, e este tribunal reconhece a coragem que foi necessária para entregá-lo. A imagem final do dia não foi de Didi, nem mesmo de Will. Foi do júri, sentado imóvel, processando tudo que acabara de ouvir. E naquele silêncio, uma coisa estava clara: a era do silêncio tinha acabado.